Muito bem, meus queridos, hoje nós estamos aqui com mais uma palavra. Jesus Cristo, conhecê-lo e amá-lo. Na verdade, nós, os salvos e Jesus, somos um caso de amor eterno. Em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8 fala isso. Como Deus ama o homem, pense no que acabamos de ler. Isso me faz lembrar uma mensagem relacionada em 2 Coríntios 5,19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja, Deus estava em Cristo. Não era Deus lá e Jesus aqui, era Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, Jesus e o Pai e o Filho, e claro, o Espírito Santo, unidos no mesmo propósito de nos salvar. Então, esse é um ponto muito importante que a gente compreenda, né? Quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos devido a esse processo do amor de Deus para conosco. Algumas pessoas não gostam quando a gente fica pregando e ensinando sobre o amor de Cristo e sobre como Deus não está imputando os pecados de ninguém contra eles. Veja, nós acabamos de ler que Deus não está fazendo isso. Dizem que estamos dando às pessoas licença para o que é errado, ou cometer pecados. Mas como pode ser isso? Da onde que vem essa ideia? O amor de Cristo nunca dá a ninguém liberdade para pecar. Ao contrário, nós vamos aprender isso aqui. A verdade é que quanto mais você aprende sobre o Senhor, mais você o ama. Conhecê-lo é amá-lo. E quanto mais você o ama, menos você deseja fazer algo que o ofenda. Esse é o fato. A Bíblia diz: a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Veja, é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Não é a ira, não é a raiva de Deus, não é o castigo de Deus que produz arrependimento. Então, quando você vê acontecendo alguma desgraça no mundo aí, não diga, ó, tá vendo? É a ira de Deus. Eu já ouvi muito isso. Rio Grande do Sul, o pessoal taxou aquilo lá como ira de Deus. Claro que Deus não gosta do pecado. Claro que Deus não gosta do carnaval, esse tipo de coisa. Não gosta de prostituição, de engano, de mentira, de qualquer coisa que seja contrário ao amor de Deus. E Deus ama essas pessoas apesar de tudo. O que acontece é que depois que entrou o pecado no mundo é que isso começou a acontecer. Por quê? Porque o homem deu, de certa forma, autoridade ao diabo para que ele agisse e se tornasse o príncipe deste mundo, ou o Deus desse mundo. Mas nós não somos desse mundo, lembra? Quando nós éramos desse mundo, estávamos sujeitos a isso. Mas nós não somos mais desse mundo. Percebe? Que Jesus falou que eles não são desse mundo. Então, nós não somos desse mundo. Nós somos dos céus. Na verdade, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Muito acima de todo principado, potestade e poder neste mundo. Então, nós não governamos a partir desse mundo aqui. Nós governamos a partir do terceiro céu, nem do segundo céu. Muita gente anda governando a partir do segundo céu, com as ideias do inimigo. Quando o inimigo fala essas coisas, ele está querendo dizer que Deus é que é culpado disso acontecer essas coisas. Não. Lembra do lugar onde Deus colocou o homem, no paraíso, para ter tudo.
E Jesus veio exatamente para Pai, Filho e Espírito Santo, né? A pessoa de Jesus vieram para nos restituir tudo aquilo que nós perdemos desde o Éden. Certo? E nos colocar de volta em lugares celestiais. Agora não só no jardim, não. Agora em lugares celestiais, muito acima. Sabe, o lugar onde o Satanás queria ocupar, nós estamos. Não acima de Deus, mas junto com Deus. Cristo está sentado à destra do Pai, e nós estamos assentados com Ele. Então, estamos lá. O homem, ele pode estar em duas dimensões ao mesmo tempo, tanto aqui quanto no céu. E quando você aprende a se relacionar com Deus, através do Espírito Santo, você começa a ter a visão do céu, a posição do céu, e a autoridade do céu, o poder do céu, tudo isso em você, para agir aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Mas vamos lá, isso fica para outra hora, nós vamos falar mais sobre isso. Então, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Em Romanos 2,4 fala sobre isso, certo? Então perceba que não diz, os juízos de Deus fazem com que os homens se arrependam, ou faz com que os homens se arrependerem e o amarem. Não é o juízo que faz isso. Tudo que ele faz é nos amar, ajudar e abençoar. É esse amor que retribuímos. A Bíblia diz, em 1 João 4,19, fala isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, assim, se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. E foi esse amor que nos constrangeu a ele. Nos levou a ele. Não foi a ira. Na verdade, Deus nunca se irou conosco. Ele nos tirou do paraíso para que não ficasse pior ainda a nossa situação. Para que tivéssemos a chance de nos arrepender, reconciliar com Cristo e voltar. Certo? Vamos lá então. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Portanto, não é verdade que o amor de Cristo faz as pessoas quererem fazer o que é errado e pensarem que podem escapar impunes. Tipo assim, eu estou vivendo na graça, então eu vou fazer o que eu quero. Jesus me perdoa mesmo. Não é assim não. Certo? Não vai nessa vibe aí. Pensa, você ama Jesus? Então procure agradá-lo. Isso não é uma coisa difícil para quem nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, é impossível agradar a Deus. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem como um dom do Espírito Santo na nossa vida. Não é uma coisa que você nasceu com ela. Quando você se converte, a cada um é dada uma medida de fé. Todos que são filhos de Deus já têm a fé de Deus implantada dentro deles. O que você precisa agora é crescer na fé, na graça, no conhecimento. No mundo espiritual é muito parecido com o natural. Quando você nasce, né? Por exemplo, eu ouvi um pastor pregando, deu um exemplo, né? Uma criança com 6 dias faz cocô na fralda, é normal. 6 anos já não é normal. Com alguns meses de idade ainda faz xixi na fralda. Mas com 15, 20 anos, fazer xixi, se urinar todo, tem alguma coisa errada, né? Então você precisa entender que você vai crescer. Você não nasce andando, não nasce falando, né? Não nasce sendo um gênio. Não nasce. Você nasceu para ser. E aí está lá a tua profissão, teu ministério, tua família e assim por diante. Certo? Você tem tudo isso para alcançar. Assim é na nossa fé. Você se converteu, amanhã você já não é um avivalista. Não é. Não adianta pensar, não, então eu já vou. Não, não vai não. Você vai precisar crescer, você vai precisar aprender, ler Bíblia, orar,
estudar e orar muito, 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 para ir crescendo, aprendendo, o Espírito Santo falando com você. Você vai crescer nesse amor de Deus, aprendendo sobre o amor de Deus, aprendendo a amar as pessoas. Ele nos exorta a aproveitar sua graça e amor, mas não contra ele. Aproveitar a graça e o amor dele não é para dizer assim, então eu posso fazer porque ele me ama, né? Ele vai acabar deixando para lá esse negócio. Não, gente, não entra nessa. Não é assim. É para andar. Ele te qualifica para fazer o que você não podia fazer antes. Agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Então você está capacitado para suportar tudo que vier contra você. Basta você usar isso que você tem. Se você não sabe, para isso que ele deixou, né? Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Você precisa ir se aperfeiçoando, certo? Sua palavra exige que você se abstenha do pecado. Romanos 6, 1 e 2 diz assim, ó, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta que ele faz. Aí ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Para ele quem? Para o pecado. Morremos para o pecado. Então, nós não vamos viver no pecado. Ninguém deliberadamente ofende quem o ama genuinamente. O amor de Deus é tremendo, genuíno, maravilhoso. Que prazer alguém tem em fazer sofrer aquela pessoa que ama? Não faz sentido, certo? Então, Deus disse em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus não nos atrai com desgraça, Deus nos atrai com a sua benignidade, com o seu amor. Pense sobre isto. O resultado do seu amor por nós é que nós o amamos de volta. Nós devemos amá-lo de volta. Esse amor gera amor. E porque o amamos, guardamos a sua palavra e fazemos o que ele quer. Foi isso que Jesus disse. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ninguém chega a conhecer verdadeiramente Jesus e quão amoroso ele é sem amá-lo. Você precisa ter relacionamento com ele. E como que você se relaciona? Orando, buscando, lendo a palavra. Você vai conhecendo a Jesus através da própria palavra. Amém? Então a Bíblia diz que se sabemos que ele nos ama pela mensagem que ele nos enviou, e recebemos essa mensagem e entramos em comunhão com ele. Agora que você está em comunhão com ele, tudo que você quer é andar de modo digno dele, agradando-o em todas as coisas. Não fazemos o que ele quer porque temos medo do castigo. Nós fazemos o que ele quer porque o amamos. Afinal, nós e Jesus somos um caso de amor, não é isso? Então, 1 Coríntios 6,17 diz assim, ó, aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele, é um só com ele, se uniu a ele de forma inseparável, né? E o mesmo espírito que une o pai e o filho, então, portanto, é o mesmo que une o pai e os filhos, nós todos, unidos nesse mesmo espírito, neste mesmo amor. Afinal de contas, somos filhos, certo? Amém? Então, eu quero orar por você que ainda não tem esse amor dentro do teu coração. Esse amor de Deus. A presença de Deus, o Espírito Santo na tua vida. Você nunca fez uma entrega da tua vida a Jesus Cristo. E você talvez até esteja assistindo esse vídeo porque lá dentro do teu coração você sabe que o Espírito Santo colocou você aí para ouvir essas palavras e recebê-lo como Senhor, e poder desfrutar desse amor.
Talvez você tenha achado que as coisas ruins que têm acontecido na tua vida é porque Deus está te castigando. Está errado, tá? Deus não está te castigando. Deus está abrindo teus olhos para você sair do castigo que o diabo está colocando em você. E dizendo que o culpado de tudo isso é Deus. Por quê? Porque muita gente fala assim, porque se Deus sabe de tudo, por que ele deixa? O deixar, sabe o que é? Lembra do livre-arbítrio? Ele dá a escolha para você, escolhe a bênção ou a maldição. E ele diz na sua palavra, eu aconselho que busques a bênção. Mas se a tua escolha é hoje dizer não para Jesus, você fica sujeito às consequências disso. Mas se você diz sim para Jesus, você tem todo o amparo dele para ter uma vida feliz, saudável, próspera, bem-sucedida, em nome de Jesus. Amém? Então, se você quer fazer isso agora, ore comigo. Ore comigo. Eu vou orar, você repete. Faça isso agora. Senhor Jesus Cristo, diga junto comigo. Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados. Eu me arrependo da vida que eu tenho levado até aqui. E te recebo como meu Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu naquela cruz, que foi sepultado em meu lugar, que morreu no meu lugar, foi sepultado no meu lugar, mas que também ressuscitou dentre os mortos, estás vivo, vais voltar, e eu ressuscitei contigo, porque agora eu creio em ti. Então eu nasço dessa vida nova, para andar em novidade de vida. Muito obrigado, Jesus, pela salvação, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus por isso. Você que fez essa oração, você pode me colocar aí nos comentários, né, que você fez isso, que você recebeu Jesus Cristo na oração desse vídeo. E conversa comigo, quero conversar com você, quero poder te ajudar. Amém? Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, eu sou eternamente grato pela revelação do teu amor ilimitado demonstrado para conosco através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ando seguro contigo, agradando-te em todas as coisas. E sou compelido pelo teu amor a pregar o Evangelho e a converter os pecadores do pecado para a justiça e a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.